Olá, meus amigos, minhas amigas, Dr. Gabriel aqui. Hoje eu quero conversar com você sobre a diabetes, quais são os sintomas e sinais mais comuns de diabetes, e eu tenho certeza que alguns deles vão ser uma grande surpresa para você. E eu vou te falar também, no final desse vídeo, quais são 6 suplementos muito interessantes, já comprovados cientificamente, que podem ajudar você a se proteger dos altos níveis de glicose. Então, se você está preocupado com a diabetes, ou já é pré-diabético, ou conhece alguém que seja diabético, assista esse vídeo, compartilha. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com quem você acha que esse conteúdo possa ser importante. Eu tenho certeza que se você fizer essa boa ação, essa pessoa vai ficar muito agradecida de saber dos sintomas e quais os suplementos naturais que têm realmente eficácia já estudada e podem começar a ser utilizados desde que com acompanhamento do nutricionista ou de um médico. Então, eu sou o Dr. Gabriel Azini e agora eu vou começar já falando dos sintomas que eu anotei aqui para você. O primeiro é a fome. Por quê? A diabetes você tem uma fome exagerada. Muitas pessoas, não são todas, mas por quê? Você fala, a diabetes eu sei que está com açúcar alto no sangue, eu sei que o açúcar dá energia, então se eu já tenho muito açúcar, tenho muita energia, por que o meu organismo vai ter fome? Parece uma coisa que não tem muito nexo, mas na verdade o que acontece é o seguinte, a diabetes é um problema da resistência insulínica. O que é resistência insulínica? A gente tem um hormônio chamado insulina, que é produzido no nosso pâncreas, e ele é o hormônio que abre a porta das células para a glicose entrar. E é lá dentro da célula que a glicose vai ser utilizada como uma fonte de energia. A gente queima essa glicose lá dentro de uma organela chamada mitocôndria. A gente tem vários pontinhos de mitocôndria dentro da célula e é lá dentro que a gente pega essa glicose e transforma em energia que a gente estoca no nosso corpo como ATP. Então, presta atenção. O que acontece? Quando você é diabético, você não reconhece, a sua célula não reconhece essa insulina. Ela não consegue abrir a porta para a glicose entrar. Então, o que seu corpo percebe? Percebe que está faltando energia. Você precisa de mais energia. Então, o que ele faz? Como um reflexo de proteção, ele faz você ter mais fome. Então, isso é uma das causas do aumento da fome em pessoas diabéticas. E a pessoa também sente muita sede. Então, seria um segundo sintoma, um excesso de sede. E por que essa sede? Acontece quando a gente está com a glicose muito alta no nosso corpo, isso é altamente prejudicial. Por quê? A glicose faz como se fosse uma caramelização, transformar algumas proteínas do nosso corpo em caramelo. E o nosso corpo precisa tirar esse excesso de glicose que está circulando no sangue. Só que ele não consegue jogar essa glicose para dentro das células. Por quê? Porque a gente está resistente à insulina. Nossas células não estão conseguindo enxergar essa insulina para abrir a porta para a glicose. Então, o que a gente faz para tentar diminuir os níveis de glicose? Diluir o sangue. É como se fosse botar um pouquinho de água. Se você faz um suco que ficou muito forte, de limão, por exemplo, muito forte, o que você faz para diluir? Joga um pouquinho mais de água. Então, o nosso corpo faz a gente ter mais sede, tentar absorver mais água para tentar diluir essa glicose e excretar também a glicose junto com a urina. Então preste atenção, qual o problema dessa glicose tão alta? A glicose estando alta, o problema é a glicação. Glicação é uma reação que foi descrita a primeira vez no artigo científico em 1912 pelo químico Camille Maillard. Camille Maillard ele estava tentando sintetizar, produzir proteínas no laboratório e notou que algumas reações, quando ele aquecia proteína junto com açúcar e aquecia essa mistura, faziam uma reação que dava um cheiro, muitas vezes um cheiro saboroso, mudava de cor aquela estrutura, e ele chamou de reação de Maillard, que é justamente a glicação, quando o açúcar se conecta de uma forma muito forte na proteína. Infelizmente, essa molécula não tem o efeito da proteína, por isso que é prejudicado o nosso corpo, porque a proteína é muito importante para várias funções do nosso organismo. Então, se o açúcar colou lá,
ela não tem a funcionalidade. Por exemplo, a hemoglobina, a gente sabe que a gente tem as células vermelhas, né, que tem as hemácias no sangue. As hemácias, a principal função delas é transportar o oxigênio para todo o nosso sangue, para a gente poder produzir energia também com esse oxigênio. Só que, se essa hemoglobina está glicada ou glicosilada, ou seja, ela reagiu com açúcar por causa do elevado nível de açúcar no nosso corpo, que se ligou a essa hemoglobina, ela não consegue levar oxigênio. E essa falta de oxigênio em várias partes do corpo podem levar a problemas graves da diabetes, por exemplo, necrose de extremidades, não chegando energia nas extremidades, pode ter que amputar a ponta de dedo da mão, ponta de dedo do pé. Isso é muito importante. Outro problema, não consegue cicatrizar uma ferida. Muitas vezes você tem uma ferida e por não estar chegando, tendo fluxo sanguíneo com oxigênio nessa região, você tem dificuldade de cicatrizar essa ferida. Então, muito importante. Outra complicação da diabetes que você pode apresentar é a perda de peso. E a perda de peso se deve por quê? Porque você não consegue utilizar essa glicose, o seu corpo está com déficit de energia, ou seja, não está conseguindo produzir energia, e o que ele faz? Ele tenta diminuir o maior gastador de energia do seu corpo, que são os músculos. E os músculos pesam muito, então você começa a perder peso, mas principalmente músculo, porque o músculo é realmente o que gasta energia, então muito mais energia do que a gordura, por exemplo, que é só um estoque de energia no nosso corpo. Então você perde peso. Mas por outro lado, algumas pessoas também podem apresentar o ganho de peso. Por quê? Porque depois que elas perdem músculos, se ela não tem muita massa muscular, elas começam a acumular gordura. Por quê? Esse excesso de glicose, de açúcar circulando no nosso corpo, para o corpo diminuir, ele começa a pegar essa glicose e transformar em gordura e jogar no nosso subcutâneo, embaixo da pele. Então a gente começa a aumentar a capa de gordura embaixo da pele, começa a aumentar a capa de gordura também entre as vísceras, entre os órgãos abdominais, o rim, o pâncreas, o baço. Então, aquela gordura abdominal, aquela gordura que banha os órgãos que estão no nosso abdômen. Então, outro sintoma ou sinal de diabetes, fadiga. O que é fadiga? Cansaço. Então, se você sente muito cansaço, mesmo tendo uma boa noite de sono, ou mesmo não fazendo muito esforço, ainda se sente muito cansaço, pode ser um sinal de que você pode estar com desequilíbrio no seu metabolismo da glicose. Por quê? Como eu falei, se você não está conseguindo produzir energia através da glicose, porque a sua insulina não está abrindo a porta da célula para a glicose entrar, para o açúcar entrar e gerar energia, você começa a sentir falta de energia. Outro problema que eu vejo muito frequente em diabetes é formigamento, principalmente nas mãos ou nos pés, podendo começar na ponta dos dedos. E por que ocorre esse formigamento? Porque a glicação de algumas substâncias, inclusive da bainha nervosa que protege o nervo, pode dar neuropatia. E a gente chama isso de doença do nervo, né? Neuropatia é a doença do nervo, que pode dar essa perda de sensibilidade, essa sensação de formigamento nas pontas dos dedos ou até em grande parte da mão. Se pegar um nervo grande, como o nervo mediano, que dá a síndrome do túnel do carpo, pode dar uma dormência em uma boa parte da mão, principalmente desse lado radial aqui, desse lado de cá da mão, tá bom? Outro sintoma muito comum, e o último eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Outro sintoma, urina, excesso de urina. É aquela questão, quando tem muito açúcar, o nosso corpo começa a tentar excretar, jogar fora esse açúcar de alguma forma. E uma das formas é através da urina. E muitas vezes a urina fica até açucarada. Tem pessoas que relatam até formiga na urina. Então, pessoas que sujam as roupas de baixo com urina e às vezes botam no cesto e a formiga vai nessa roupa por causa daquele açúcar presente também na urina. Outro problema muito comum, infecções. Essa glicação, esse excesso de açúcar que danifica as proteínas, prejudica também o nosso sistema imune. Então, a diabetes,
cronicamente, dificulta a função do nosso sistema imune. Então, se você é uma pessoa que tem muitas infecções de recorrência, seja herpes, seja candidíase, qualquer tipo de infecção muito recorrente, pode ser também isso causado por um desequilíbrio do seu sistema imune, causado pelo desequilíbrio do metabolismo da glicose, por exemplo, a diabetes. Outro sintoma que eu tenho certeza que você não sabia, as mulheres queixam muito disso, é a queda de cabelo, cabelo fraco, principalmente na região central do couro cabeludo. Então, as mulheres fazem aquela divisão assim e começam a ver que os fios, o espaço está aparecendo muito, os fios parecem que estão mais finos, mais fracos. Pode ser também por causa da diabetes. Então, grande parte das mulheres que são diabéticas reclamam de queda de cabelo e podem ter queda de cabelo grave também por causa da diabetes e esses desequilíbrios da glicose. Agora eu quero falar para você de alguns suplementos muito interessantes para o tratamento da diabetes de uma forma natural. É claro que o principal é a alimentação. Você tem que fazer uma alimentação anti-inflamatória, diminuir carboidratos refinados, que isso vai ajudar muito você a diminuir os efeitos negativos do excesso de açúcar no seu corpo. Mas um suplemento que muita gente toma na forma de extrato ou usa junto da comida é o alho. Então, pode ser utilizado na forma de suplemento, em cápsulas de extrato de alho, mas você pode utilizar também na sua alimentação. O alho tem uma substância chamada alicina. A alicina diminui a glicação das proteínas, ou seja, diminui a caramelização das suas proteínas causada pelo excesso de açúcar no seu sangue. Então, tem estudos mostrando que a utilização de alho diminui em até 56,4% a formação dessa substância, esse complexo de Maillard, que nada mais é do que a proteína glicada. Quando você pega a proteína, mistura com açúcar e ele forma uma molécula, se fundindo praticamente o açúcar nessa proteína. Outro suplemento nutricional muito interessante que, infelizmente, a gente começa a diminuir a nossa produção depois dos 20 anos, é a glutationa. Queria saber, você já ouviu falar na glutationa? A glutationa é o mais poderoso antioxidante que o nosso corpo pode produzir. E a glutationa também diminui a glicação, diminui os efeitos negativos do excesso de glicose e ajuda o nosso fígado a metabolizar essas substâncias que são produzidas pelo excesso de glicose no organismo, que a gente chama de produtos avançados da glicação, que são substâncias muito tóxicas. Elas podem ser produzidas dentro do nosso corpo, esses produtos avançados de glicação, que são tóxicos, ou no alimento. Por exemplo, a batata frita, que tem o amido, né, o açúcar da batata. Quando você aquece, faz uma temperatura muito alta, por exemplo, a batata frita de uma rede de fast food qualquer, você forma uma substância chamada acrilamida. E essa acrilamida é cancerígena também. Então a glutationa ajuda a diminuir a quantidade dessas substâncias tóxicas no nosso corpo. E existe um precursor da glutationa muito interessante, muito comum, muito fácil de encontrar, que é a N-acetilcisteína. O que é isso? Ele é utilizado e transformado no nosso corpo para produzir glutationa. Então, uma outra opção seria utilizar a N-acetilcisteína. Então, já falei de 3, vamos falar agora do quarto. O quarto seria a berberina. O que é a berberina? A berberina nada mais é do que uma substância que é tirada de um arbusto que é chamado de berberis, que é um potente antiglicante também e diminui a glicose. Como que ele diminui a glicose? Ele estimula um processo que é o AMPK. Esse processo é muito parecido com um processo que é estimulado, esse estímulo é muito parecido como quando a gente faz um exercício intenso, por exemplo, um HIIT, um exercício intervalado de alta intensidade, a gente libera a AMPK, que faz a gente quebrar a gordura, utilizar a glicose como fonte de energia, diminui a resistência insulínica. Então a berberina funciona muito parecido com uma atividade física. Claro que nada substitui a atividade física, mas é realmente algo que a gente pode utilizar. Outro suplemento
que é muito efetivo também, tem vários estudos, eu estou com uma revisão aqui da literatura sobre esse suplemento, é a quercetina. A quercetina é uma substância antioxidante também da classe das substâncias senolíticas, que diminui e destrói as células senescentes, as células envelhecidas no nosso corpo, que são conhecidas também como células zumbis. Por que zumbi? Porque são células que tinham que ter sido destruídas, mas o nosso sistema imune esqueceu delas. Esqueceu de destruir para dar lugar para células novas. E elas ficam no nosso corpo sem função, como zumbi, aumentando a inflamação do nosso organismo. E a quercetina, por ser uma substância senolítica, lítica de quebra, né, que quebra essas células senescentes, essas células envelhecidas, também tem um efeito muito positivo a diminuir os efeitos negativos, tanto do excesso de glicose, como diminui também a glicação, o dano que esse excesso de açúcar causa nas proteínas do nosso corpo. E o outro suplemento que eu quero falar com você é a coenzima Q10. Você já deve ter visto outro vídeo meu falando de coenzima Q10, que é um suplemento que eu uso há muito tempo, que é um anti-inflamatório, antioxidante e participa da geração de energia. Infelizmente, muita gente está com diminuição da coenzima Q10 no corpo e não sabe. Por quê? Porque depois dos 20 anos a gente também diminui a nossa produção de coenzima Q10. Então, é muito fácil pessoas já acima dos 20 anos, 30, 40 anos, terem diminuição de energia, fraqueza muscular e muitas vezes isso está associado à deficiência de coenzima Q10. Mais comumente ainda, se você utiliza medicamentos como as estatinas. As estatinas são medicamentos utilizados para diminuir o colesterol, que também diminui a produção de coenzima Q10. Então, além de diminuir o colesterol, ela diminui a produção de coenzima Q10 e existem várias complicações ligadas ao uso das estatinas por deficiência de coenzima Q10, dores lombares, dores musculares, doenças dos músculos, né, miopatias causadas por uma deficiência grave de coenzima Q10 e, infelizmente, muitas pessoas que tomam estatina nunca ouviram falar da coenzima Q10 e estão deixando de ter os benefícios da suplementação por causa da deficiência causada pela estatina. Então, muito importante, e eu queria dizer para você que o excesso de glicose também tem um efeito negativo nas suas articulações. A articulação também fica resistente à insulina, ela não reconhece a insulina. E a insulina é um hormônio anabólico, estimula a produção de mais cartilagem, a proteção da nossa cartilagem. E quando falta insulina na nossa articulação, ela fica mais inflamada. O processo degenerativo, desgaste, que pode gerar uma artrose, que é um desgaste da articulação, fica mais acelerado. Então é muito importante também o controle da glicose no seu corpo para proteger a sua articulação de dores, de desgaste. Queria agradecer por você estar comigo nesse vídeo. Se você não compartilhou e não curtiu esse vídeo, eu queria pedir para você curtir, porque ajuda muito a gente crescer esse canal, sendo reconhecido como um conteúdo de validade, né, de utilidade para você, para melhorar a sua saúde, e compartilhe esse vídeo com seus amigos para poder beneficiar também a saúde deles. Muito obrigado, até o próximo vídeo.